Seja bem-vindo ao Pod Gison. Eu sou Marta Ribeiro, professora, mediadora deste espaço dedicado ao diálogo saudável sobre temas de educação. O nosso objetivo é construir uma ponte de comunicação entre os pais, os professores e toda a comunidade escolar. Hoje iniciamos o nosso primeiro episódio, falando sobre como as mudanças sociais impactam diretamente a escola e principalmente os seus líderes. E como essa situação de insegurança, ela faz com que esse líder seja sempre cobrado a ser mais resiliente, a ser mais inovador. Então, diante disso, a gente trouxe o nosso primeiro tema, liderança emocional na escola, equipes resilientes para tempos de mudança. Então, como tornar a liderança da escola mais forte emocionalmente, capaz de enfrentar esses desafios e transformar dificuldades em oportunidades de crescimento? Então, é essa a nossa reflexão de hoje. E aí eu convidei esse time aqui, olha, é um time de peso na educação, cada um com uma experiência bem diferente do outro, né, mas que se completa. E a gente já compartilha alguns projetos juntos. E é essa turma que eu peço hoje para me ajudar a jogar luz sobre essa pergunta e a gente trazer isso para o debate. E para começarmos a nossa rodada de conversa, eu vou deixar que cada um faça sua apresentação. Ó, a Rojana é importada, veio de São Carlos. Então, a tecnologia é boa. Sou a Rojana Pampani, né? Faço parte do time da Professores no Divã, juntamente com o Renato Schmidt, que está aí, que é meu sócio. Estou em São Carlos, mas estarei aí no próximo presencial com certeza. Tenho algumas assim, décadas, né, de aprendizado aí dentro da área da educação e espero poder contribuir com vocês e que esse podcast seja um sucesso para todos nós e que traga muita luz mesmo. Que bom, né? Isso mesmo, né? E olha aqui, ó, para além da sala de aula, está aqui na mesa, ó. Tem que estar, para além da sala de aula mesmo. É aqui. Olá, eu sou o professor Fernando Dias. Primeiro, eu quero parabenizar pelo podcast, pelo convite. É um prazer estar com todos vocês aqui. Eu sou apaixonado pela educação, trabalho com metodologias ativas, acredito nisso, acredito numa educação criativa. E eu tenho um Instagram, @prof.fernandodias, para quem quiser me conhecer um pouquinho mais. Isso. Olá, tudo bem com vocês? Gostaria de agradecer a professora Marta pelo convite de estar aqui no primeiro episódio do Pod Gison. Sou o professor Álvaro Rezende, sou professor de Geografia, mas atualmente faço parte da equipe de direção escolar do Colégio Episteme de Indaiatuba. E nos últimos anos tenho me dedicado bastante nos estudos de formação de professores e da gestão escolar. E eu espero poder contribuir um pouco daquilo que eu sei e o que eu tenho vivido, né, nesses últimos anos. Então, um bom episódio para todos nós. Olá, tudo bem? Eu sou o Renato. É um prazer estar aqui, né, com vocês, vendo frutos aí do Para Além da Sala de Aula. Sim. Né, que foi um projeto que a gente iniciou, uma ideia que surgiu de sair uma coletânea, falar de educação. E hoje nós estamos aqui com coautores, né, parceiros e da Professores no Divã. Eu atuo na educação pública há 25 anos, hoje como supervisor educacional, mas muito tempo em gestão escolar. E vamos aí, vamos conversar um pouco sobre, né? Isso aí. Joia, nós somos de instâncias diferentes, ou municipal, ou estadual, ou particular, mas ao mesmo tempo nós fazemos parte do mesmo projeto aqui, que é a coletânea Para Além da Sala de Aula, né? Sim, sim. São 3 volumes e todos eles trazem experiências de educadores, né? E a coordenação foi do Renato e da Rojana, né? Que a gente teve o prazer aí de ser convidados a participar junto com eles, né? E pessoal, eu falei um pouquinho aqui no começo, meu nome é Marta Ribeiro, e eu quero contar um pouquinho como que eu cheguei na ideia do Pod Gison. Primeiro que eu sou uma apaixonada também, como todos que estão aqui por educação. Acredito no poder transformador da educação. Há 32 anos eu estou nessa jornada. Então, já assumi cargos desde monitora de creche, a diretora de creche, a coordenadora de escola da rede municipal, professora de EJA, professora de crianças, educação infantil. E há 32 anos eu sou mantenedora do colégio.
Mas no cargo de mantenedora, no cargo de diretor, eu sempre tive aquele pé lá no chão da sala de aula, né? Você fala assim, olha, do pó de giz mesmo, do uso do avental, de ir embora com a mão suja de pó de giz, né? Da criançada que abraça a gente, você vai embora ali com doce na camiseta. Então, assim, essa paixão por educação fez com que eu pensasse que a gente precisava de propor para Indaiatuba um podcast onde os professores, os pais, tivessem acesso a um debate saudável e um debate que a gente não precisa de brigar para converter a opinião de ninguém. Eu tenho a minha linha de pensamento, acredito na educação e acredito principalmente numa educação democrática. E eu acho que a gente está vivendo tempos difíceis que a gente tem que educar os nossos alunos para isso, né? Eu não sou seu inimigo porque você não concorda com as mesmas ideias do que eu, mas a gente tem que trazer para o debate isso para que a gente possa conversar sobre, sem ter a intenção de mudar a opinião do outro. E a gente entender que precisa de respeitar a maneira como o outro enxerga o mundo, a vivência que o outro tem, né? E por isso a gente trouxe esse tema hoje, tá? Então, assim, é com muito carinho que eu recebo vocês. É o primeiro mesmo episódio da minha vida. Então, assim, a gente vai fazer uma rodada de conexão, onde a pergunta é destinada para um, mas todos podem concordar, discordar ou dar exemplos sobre o que a gente está aqui debatendo, ok? Combinado. Pode ser o Álvaro primeiro, ordem alfabética. Já sou acostumado. Você já está acostumado a ser o primeiro, né? Então, vamos lá. Álvaro, para a gente discutir aqui. Quais são as principais mudanças sociais atuais que impactam diretamente o trabalho da liderança na escola? Olha, Marta, eu vou dizer para você que quando a gente fala de mudança social, a gente está falando da sociedade da qual está inserido o ambiente escolar, né? Então, você tem ali a escola não como único fator social, mas um grande e importante fator social, e é na escola que eu acho que vocês vão concordar comigo, né, onde essa ponta da sociedade que é o jovem, é o adolescente, ela acaba passando a maior parte do tempo do dia, da semana, do mês, da vida, no ambiente escolar. Então, o impacto que a mudança traz pro ambiente escolar, ela é muito grande e ela é muito significativa. Quando a gente fala de mudanças sociais, seja em legislação ou, por exemplo, alguma onda, né, alguma febre de algo que está acontecendo, isso reverbera dentro do ambiente escolar, porque é onde eles se juntam, né? Quando você olha, por exemplo, uma sala de aula, ou mesmo no momento do intervalo, que é onde eles estão, né, os alunos estão mais juntos, estão mais livres para poder conversar e debater algum outro tema, é ali que eles trazem as opiniões, né, muitas vezes as experiências do que aconteceu com eles fora da escola, mas eles trazem para dentro do ambiente escolar. Então, vai fazer 6 anos que eu estou na gestão escolar, é muito comum a gente deixar de resolver problemas pedagógicos e resolver problemas sociais, porque eles trazem situações fora da sala de aula, né? O tema do nosso livro é Para Além da Sala de Aula. E o aluno leva isso muito a sério, né? Eles são amigos fora da sala de aula. Então, eles trazem para dentro da escola problemas e situações que não são do ambiente escolar. Então, as mudanças, quando a gente fala, por exemplo, a proibição do uso do celular, né? É um exemplo de mudança social talvez drástica para alguns, para a grande maioria do pessoal da educação, talvez foi um grito de socorro ouvido, né? E, claro... Drástica e necessária. Drástica e necessária essa mudança. Exatamente. E aí eu vejo que o impacto ele é significativo. A escola ela acaba recebendo o impacto de qualquer coisa que envolva a sociedade, porque ela é um fator social muito importante. Quando a gente estuda, né, eu sou da área de ciências humanas e sociais, quando a gente estuda, por exemplo, os sociólogos que trabalham e falam da coesão social, né, Max Weber fala muito disso, a escola, aliás, existem fatores sociais que são a cola da sociedade, né, aquilo que me junta com você. E a exemplo disso, né, nós todos aqui somos unidos pelo ambiente escolar, né. Eu tenho o Renato aqui, que foi meu diretor de escola
A professora Marta, que é a mantenedora do colégio onde eu dirijo, trabalhamos junto com o Fernando também, que nos ajuda bastante ali. Então, existe toda essa conexão. E a escola, ela acaba recebendo impacto direto, porque a sociedade, o jovem está dentro está inserido dentro desse contexto. Então, a pandemia da Covid-19 foi outro grande exemplo, né? A escola sofreu um impacto direto. E até hoje ainda. Até hoje ela colhe as mazelas e colhe, não sei se a gente pode chamar de benefício, né? Mas, por exemplo, eu acredito que o uso intenso da tecnologia, daquilo que se torna mais ativo, ele foi proporcionado pela condição que a pandemia nos deu, por exemplo, das aulas online, né? As metodologias metodologias ativas, exatamente. Verdade. Então, não tem como. As mudanças, elas vão impactar diretamente a escola, porque o papel da escola é um fator social muito importante. Sim. Uma coisa legal, Álvaro, é que os estudantes, eles estão com informação muito rápido, né? No meio do celular, por meio da televisão, por meio... Então, eles acabam trazendo esse assunto para a escola, né? Então, por exemplo, a guerra. Eles escutam lá sobre a guerra e o professor acaba trabalhando esse assunto em sala de aula. Então, geografia vai explicar o porquê que está acontecendo essa guerra, matemática vai trabalhar os números. Então, envolve ali um conteúdo interdisciplinar. Igual você citou da pandemia, como que vai explicar para o estudante dentro da pandemia se não estava no seu currículo, não estava programado ali para você ensinar? Então, acaba tendo esse conteúdo interdisciplinar com a realidade e o que é proposto na escola, na sala de aula. Ele se torna muito atual, né? Exatamente. São as atualidades que a gente chama. Vou colocar uma questão aqui também das mudanças, a tecnologia, né? Uhum. Então hoje, acho que toda a gestão, todo professor lá na sala de aula, o Álvaro colocou um pouquinho do celular também. As escolas hoje, elas são só planilhas, né? O que são só plataformas, bater metas, será que tem alguma coisa a mais? O que tem de positivo nisso? O que não tem? Uhum. Né, dentro do que vocês colocaram, eu acho que é uma mudança, né? Será que estamos todos preparados, né, para essa mudança? Tanto nas questões de estrutura, de infraestrutura das escolas, né? Algumas mais, outras menos. E os gestores, os professores, os profissionais da educação na questão, né, emocional, né? Porque, como o Álvaro colocou, essa questão emocional, como que é isso? Então eu quero trazer aqui a questão do invisível, né? A gente trabalha um pouco na psicanálise inconsciente, então eu quero trazer aqui para o nosso debate essa questão do invisível na escola. O que tem na escola que a gente não vê? A gente vê planilhas, a gente vê plataformas, né? A gente vê o pré-escolar, a gente vê as pessoas, os celulares, muitos, né? Mas o que a gente não vê que faz parte da escola? Só para a gente colocar na mesa aqui. É algo para se pensar, né? mesmo. No humano, Sim. né? Humano, as relações, né? Porque realmente quando a sociedade muda, você tem uma mudança industrial, você tem uma mudança na maneira das pessoas de se estruturar a própria família, e aí isso veio para o ambiente da escola. Então você não sabe nem quais são as dores e qual realmente o que cada um traz ali e que não aparece no currículo, né? E a gente convive com isso, né? E hoje nós temos os casos de ansiedade, de depressão, a criminalidade, a questão da violência. Então, olha quantas coisas que acontecem na sociedade impactam diretamente no trabalho escolar e sobrecarrega o líder, né? Ô, Jana? Eu acho que assim, vocês agregaram bastante questões, né? E uma das que eu quero trazer aqui de contribuição, apesar de todo mundo já ter falado um pouco, é que muitas vezes as pessoas veem esse conteúdo como algo não tão relevante, né? De se falar, de se debater. Isso ainda tem um certo tabu na sociedade. E infelizmente, porque a educação hoje está um caos, né? Tá um apagão. E quanto mais a gente conversa, mais a gente debate, eu acho que mais consciência a gente leva da importância mesmo de estar atrelando, né? O dia a dia da sociedade versus a realidade que a gente encontra hoje. Uma coisa legal que vocês falaram é sobre debate, né? Debate está dentro de metodologias ativas, saber ouvir o estudante, ter uma empatia, quebrar, né, esse tabu de invisível, apenas giz, lousa, saber ouvir, dialogar, conversar, fazer com o aluno ele participe ativamente do assunto. Então, acho que a nova educação, acredito que seja isso.
Sabe, Fernando, eu ouvi uma vez uma entrevista do professor Darcy Ribeiro, né, que chegou a ser até ministro da Educação. Eu particularmente gosto muito dele, né, um dos meus sociólogos preferidos. Ele diz assim que o olhar precisa ser muito atento e direto para a educação, porque com todas essas mudanças nós ainda temos uma educação do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI no mesmo ambiente. Exatamente. Né? E como é que a gente pode fazer isso dar certo? Tem a ver até com o nome do nosso podcast. Sim. Pod Giz On. Porque é do Pod Giz da sala de aula às metodologias ativas. Olha o pulo até a inteligência artificial. Sim, sim. Exatamente. Que já é realidade dentro das escolas. Sim, A gente já está lidando com a inteligência Eu só artificial no dia a dia. Sim, sim. Sim. Pegando o ganchinho, tem um aluno esse dia que falou pra mim que tava conversando com ele, falou que aposentadoria dos professores ganham um tempo a mais. Ele falou assim, mas não pode, porque como que um professor com 60 anos vai conseguir interagir com as crianças, com os adolescentes? É muita diferença de Exatamente. idade, São contextos totalmente diferentes, de épocas diferentes, Exato. né? Esse é o conflito. Esse é o Esse conflito, é o conflito. e o desafio, né? Exatamente. É muito grande. E a gente já está vindo com uma geração de professores novos que já pensam diferente também. E aí a estrutura dele não bate com a estrutura da liderança mais velha também. E eu vou Já sente esse conflito. Eu tô nessa parte dos novos. E eu vou dizer uma coisa. Na parte dos novos. E eu vou dizer uma Eu coisa quero pra vocês. exigir como mais velho, quero pensar como mais nova. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu prefiro contratar professores em formação, Exato. né? Com a autorização da diretoria de ensino, tá, Renato? Mas prefiro contratar. Primeiro. Prefiro contratar os professores em formação e prefiro que o colégio onde eu estou seja o primeiro deles. Porque eles não vêm com nenhum vício, né? E a gente pode ensinar não só pelo viés da proposta que a escola tem, né? Que faz parte da proposta pedagógica, mas que a gente consegue, de fato, ensinar ele a ser o professor dentro daquilo que se exige hoje até, né? Como a metodologia mais assertiva, não só, eu não digo para atrair o jovem, mas para que a fala seja muito próxima, né? Que de fato a gente consiga fazer toda essa passar o que a gente precisa e obviamente que não desdenhando, né? Tem De que ter os quem... dois lados, não vai deixar a Exatamente. experiência de lado, não. Exatamente, Uma a gente não fala- deixa a experiência falando de de lado. educação, a gente já pega 10 temas diferentes Essa rapidinho caminhada. na mesa. Vamos lá, gente, continuando. Fernando, por que diante dessas mudanças, a liderança emocional é fundamental na escola? Tem a ver com o que a gente está falando agora, né? Sim. Por que que é tão importante que o líder tenha um equilíbrio emocional, ele tenha um autocuidado, ele olhe para ele poder olhar para a equipe e essa equipe olhar para o aluno. A escola, antes de tudo, ela é um órgão vivo, né? Temos relações humanas antes de tudo, né? Temos um diretor, temos coordenadores, temos professores que são humanos, precisam ser ouvidos e respeitados, dialogar. Liderança, ela precisa realmente compreender o que passa os professores, né? O que os professores estão vivendo, o que eles estão sentindo, eles estão contentes com o ambiente onde eu estou fornecendo, o que falta para agregar, né? Eu acredito que a liderança emocional é essa, se preocupar, ter essa visão humana. Igual o Renato falou sobre metas, planilhas, eu acredito que o fator que está faltando aí é a parte humana. Olhar, sabe? Reconhecer o próximo. Joia, alguém completa? Vou dar continuidade na linha de Sim. raciocínio, completando o que o Fernando falou, que a escola ela é carne, ela é alma, Uhum. né? Ela são relações, é vida, histórias, né? E isso está no dia a dia, né? Tanto ali na sala de aula como dentro da escola, fora também, porque tem as famílias, né? A gente não pode esquecer das famílias. E quem pensa em educação, quem fala de educação, não pode desconsiderar, né? Não pode medir as pessoas, não pode medir as escolas sem deixar, né, de falar sobre isso, de ponderar sobre isso. Então eu vejo que é importante a gente debater, conversar sobre isso, né? Se não vem de cima, que venha de baixo, né? Esse bate-papo. Eu posso falar que é até um socorro, né? Um grito de socorro. Sim. Né? Porque tem os alunos, até os professores que a gente vê, né?
que tem um grito de socorro dentro da escola. Às vezes o silêncio, né? Às vezes uma fala, né? Com um professor que às vezes acontece, às vezes não. Né? Tem N situações. Então, complementando o que o Fernando falou, né? Eu coloco esse ponto aí do intangível dentro da escola. Marta, se você me É permitir. questão de sonhos, né, gente? Porque também é uma fábrica de sonhos ali dentro. Muitos vão ali com o intuito de sonhar. E se o líder em si não tiver esse olhar mais humano, né, mais acolhedor, ele também não vai conseguir identificar isso nas pessoas. Então, vem muito ao encontro do que vocês dois falaram, né, nessa questão de ser um lugar humano, de ser um lugar vivo, né? Tem que saber respeitar as diferenças, saber entender os momentos de cada um. E aí o líder está à frente de tudo isso, né? Então, quanto mais ele se conhecer, quanto mais ele tiver esse olhar que vocês estão trazendo, mais eu acredito que ele consegue levar isso para uma escola de um movimento vivo, bem para além da sala de aula mesmo, né? Exato. O legal desse assunto é que está refletido no volume 3, né? Para além da sala de aula, entre os giz e a inspiração. Como que a Fica à inspiração, vontade. né? Licença, como que a inspiração ela move, né, montanhas. Tem um capítulo do nosso amigo Luiz que ele aborda a presença da família, da escola e do governo referente à educação. Mas vocês podem continuar enquanto que eu vou achando aqui. Fique à vontade. Eu acho que eu preciso fazer o comentário do que o Renato falou. Quando a gente passa para o outro lado da educação, né, eu nunca me imaginei fora da sala de aula. Não muito além eu me imaginava, mas não no ambiente escolar sem estar na sala de aula. E me descobri na gestão escolar. E eu acho que quando a gente está, Renato, dentro da gestão é que a gente começa a aprender a olhar realmente para o humano. Na sala de aula, o nosso contato é direto com o aluno, né? Então a gente fica focado nele. Mas assim, somente passando pelo tempo da experiência que você começa a observar o professor, o inspetor, na direção o coordenador, e aí você tem que ter uma visão mais macro. E me lembra do que o Carl Jung fala, né? Quando você domine todas as técnicas, todas as fórmulas, né? Saiba fazer tudo. Mas quando você for tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Sim. E eu acho que é isso que a gente começa a aprender enquanto lidando com as pessoas. Porque cada uma tem um problema, né? Cada dia um professor chega com uma situação distinta. E que você nunca poderia imaginar que você estava ouvindo aquilo. E aí você começa a entender que cada um tem uma realidade, né? E não é isso que a gente pede para os professores olhar para o aluno, né? Ele tem uma realidade diferente. Então, conheça o seu aluno. E aí quem olha para ele. E esse olhar da gestão ele é muito importante. O líder precisa estar emocionalmente bem, né? Para que ele também possa liderar de uma maneira em que esse emocional dele traga confiança, segurança, né, para quem ele está liderando, e até porque ele tem uma grande responsabilidade ali, né? Então, ser um líder emocionalmente estável, controlado, ele exige muito, né? Porque é muito necessário isso, de fato. A escola, ela é o que cada um traz, né? Exatamente, ela é feita de um pouquinho de cada um, né? É isso A mesmo. gente não dá o que não tem, né? Exato. A gente não dá o que não tem. Exato. O Luiz abordou aqui no capítulo dele a Constituição Federal de 88, inciso 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. E o inciso 3, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E finaliza ainda com uma frase bem interessante. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, nos livros, estão por todos os lugares. O professor deve ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade. Luiz, um abraço. O Ben Alves também trazia essa questão da curiosidade, né? Que é importante despertar a curiosidade, não é? E agora, para a gente ir continuando, fique à vontade em qualquer momento para estar completando. A gente levantar um pouquinho, Renato, quais as ações, quais as estratégias para a gente focar-se no líder? Porque eu penso assim, o líder, ele capacita, ele precisa de ser o porto seguro da equipe de coordenadores. Essa equipe de coordenadores vai fazer a mesma coisa
com seus professores para poder acontecer com os alunos. Mas aí quem olha o líder? Dá a impressão de que o líder às vezes é um cargo mais solitário. E aí eu penso que assim, a minha opinião, que um líder tem que se aproximar de outros líderes. E na educação a gente percebe às vezes que eles têm um isolamento, né? A gente tem que brigar para não ser uma ilha, a gente tem que brigar para trazer o pares, né? Para a gente poder discutir. Isso eu sinto muito na rede particular. Município diferente, no sistema do estadual também, mas na particular parece que cada líder se fecha na sua escola particular. E aí, às vezes, talvez até a inocência ali de achar que a concorrência é tudo, ele não troca informações com a outra escola. Né? Depois da pandemia, a gente teve um cenário diferente em Indaiatuba, que eu falo muito para o Álvaro. Conseguimos criar e participar de um grupo de mantenedores depois da pandemia, porque estava todo mundo vivendo o mesmo caos. E então, a gente conseguiu se unir e até hoje a gente manteve pouco contato, mas temos o contato. Isso é importante. Mas aí, como a gente pode criar estratégias para essa liderança se fortalecer diante dos desafios? Bom, a estratégia para liderança é formar novos líderes. Então a gente não pode ter medo, né? Porque isso daí acontece, Marta, que você fala, porque a gente tem medo, né, do outro ser melhor que a gente. Ele Então, vai puxar meu tapete, vai dar uma rasteira em mim. como que eu vou formar o outro e amanhã ele pode estar pegando meu lugar? Não é verdade? Isso aí é a nossa parte humana que fala isso, né? Que a gente tem medo. Então, a gente tem que vencer isso daí. Então, uma estratégia é formar novos líderes na escola. Então, se eu sou o diretor da escola, os gestores eles têm que ser líderes. Os alunos eles têm que ter a liderança deles. Né? Os professores têm que ter a liderança deles. Né? A família tem que ter a liderança dentro da escola. Então, quando você forma outros líderes, né, fica até mais fácil para você. Porque a coisa começa a andar sozinha, é uma engrenagem. E aí a coisa anda. E lógico que não é um processo fácil, vai ter, né, vários pontos aí a ser ajustados no caminho. Mas como estratégia, eu falo porque eu fiquei 8 anos na direção de uma escola PENA, que é o ensino integral, e ela trabalha um pouco isso, né? A questão das lideranças. Lá a gente usava assim a questão do cada um no seu quadrado. Né? Cada um faz o que tem que fazer, né? E a engrenagem roda. Mas eu sempre colocava um ponto nisso, né? Que embora cada um está no seu quadradinho, tem que estar todos eles interligados. Né? Não ficam ilhas, né? Dentro da escola, dentro da liderança. Então a estratégia que eu utilizaria aí como dica aí é não ter medo, né? Porque se alguém for melhor que você, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Ninguém é melhor em tudo. A gente tem o que a gente é melhor. A Marta é melhor em algumas coisas, eu sou outro, o Álvaro, o Fernando. E essa união de forças, né, que faz a coisa acontecer. A questão da resiliência, eu estou falando algumas coisas, que eu escrevi um poema essa semana. Pode falar poema, fica à vontade. Ainda não sei ler cor ainda. Estou com ele no bolso aqui, se puder ler depois. Ai, pode. Então, você vai fechar com sua leitura. É a questão da liderança, o que eu estou vendo hoje, o que eu estou sentindo. Né? É muita coisa assim a liderança ela tem que mostrar o caminho, né? Mas vai mostrar um caminho com autoridade, né? Então liderar seria o quê? Eu coloquei lá no poema assim que é você estar na tempestade, né? Junto com o outro, né? E você tá junto, mesmo quando você não sabe quando vai vir o sol, né? Quanto tempo vai durar essa tempestade? Então você tem que estar ali. Nas coisas boas, nas coisas ruins e mostrar forças. Então, as ações que eu vejo é ali no dia a dia mesmo, né? O acolher, o ouvir, assim, é uma estratégia bacana, que nessa semana mesmo estou indo em algumas escolas e estou conversando com os alunos, né? Então, é o conversar com eles, que o Álvaro colocou isso, né? Você ter rodas, momentos de conversar com eles, a Marta também falou. É você ter alguns momentos que você tem que conversar com eles, né? As assembleias, você estar ali, né? Porque é nesse momento que você começa a enxergar, né, como que está a escola, né, como que está essa parte, né, porque a escola tem vida, então ela é uma junção de tudo. Então, o resultado, as metas, elas podem ser medidas sem essas questões sociais, questão da família, né, como que pode ser feito isso? Mas nessa liderança de você estar trazendo todo mundo, formando líderes, eu vejo que é o melhor caminho para a escola conseguir, né, ter os resultados, você ter um ambiente onde as pessoas, né, consigam desenvolver o seu melhor, né, mesmo nas dificuldades. Né? Rojana?
Tem um livro, né, que se chama Descubra os Seus Pontos Fortes. E quando o Renato traz essa questão do formar líderes, ter líderes ao seu lado é muito importante, porque aí você sabe que você não consegue fazer tudo. Então, quanto mais você entender qual é o ponto forte do Álvaro, qual é o ponto forte do Renato, né, do Fernando. Então, qual que é o problema de a gente pegar os pontos fortes de cada um e formarmos a liderança a partir desse Que maravilha. Uhum. né? Que eu acho que essa é uma... Hoje eu vejo ainda como uma certa dificuldade, uma certa barreira das pessoas terem medo mesmo, né? Isso que o Renato falou é mais pura verdade. As pessoas às vezes têm medo de formar líderes achando que ele vai pegar seu lugar, mas às vezes ele tem outras qualidades, outras habilidades que vai somar a sua. E isso só vai agregar, né? Só vai crescer. Eu gosto de falar muito em humildade pedagógica. Eu sempre falo essa palavra. Que a gente tem que ser humilde de querer a ajuda do outro. Não é? A gente fala muito isso na escola, né, Álvaro? Porque se você olhar para o lado, tem alguém para te ajudar. Mas você tem que fazer o primeiro movimento de querer que alguém te ajude. Né? Então, assim, estou sobrecarregado. Eu tenho uma família muito complicada para eu atender hoje. Se eu sinalizar que eu não vou conseguir atender, tenho certeza que o Álvaro vem perto de mim e fala assim, pode deixar que eu atendo para a senhora. Se eu ver que ele vai falar assim, hoje eu estou nervoso, para ele não vai dar esse atendimento. Ele pode ter certeza que eu vou falar para ele, fique em paz, que eu vou lá, eu vou atender para você. Então, mas a gente tem que sinalizar para o outro, senão dá a impressão de que o líder ele é inatingível, ele está num cargo que ninguém chega perto dele, e aí parece que ele está trabalhando sozinho, né? Então, na hora do problema, o problema é só dele, porque ele tem que ter a humildade pedagógica de olhar e falar, opa, estou precisando de ajuda. Preciso de apoio. Quem vai vir perto de mim agora? Senão fica sobrecarregado, né? Senão ele fica sobrecarregado. E aí estoura. Aí Deus a cobrança é toda em cima dele, enquanto que de fato a cobrança é toda em cima de um sistema. Né? E a gente tem que diferenciar isso, né? Está sendo cobrado um sistema. A meta é de um grupo, não é a meta individual. E a gente recentemente estava acompanhando aí o jornalismo e estavam trazendo algumas situações de professores que acabaram até passando mal e infartando dentro de escola por conta de cobrança. Então, a gente tem que preparar as equipes realmente para tempos de mudança, né? E essas equipes entenderem que, às vezes, a cobrança é do grupo, a cobrança não é individual. Que é o caso da suspensão dos diretores municipais de São Paulo, né? Exato. Que foram suspensos do cargo porque não atingiram a meta, colocaram eles em formação. E olha o quanto que a gente tem o trabalho da gente divulgar mais sobre educação, debater mais, para que os nossos políticos passem a respeitar e entender melhor sobre a educação. Né? Não é só político não, viu, Marta? Hoje em dia, acho que a educação perdeu o respeito de muitos. Todo mundo é pedagogo, toda né? a sociedade, né? Entender exatamente não é só o que a gente está falando. não. A sociedade como um todo, acho que, tipo, hoje eu vou ter um evento, hoje à noite, e pediram para eu subir para falar sobre educação. Falei, gente, vocês me desculpam, mas eu acho que eu travei. Aí eu não. Tá normal? Não, deu. Aí eu falei, olha, eu não vou subir para falar sobre educação, porque eu acho que a sociedade como um todo ainda precisa respeitar a educação. Falta muito essa sensibilidade da sociedade. Acho que vai mais além do que só político. A gente vai ter que fazer um trabalho mesmo de empoderar o outro, não é? Levar mais à frente as discussões sobre educação. A gente debater mesmo mais isso, trazer podcast, trazer artigos, né? Fóruns, seminários, que possam trazer à tona mais essas discussões e colocar para a sociedade. Primeiro que você não vai viver sem educação. Qualquer problema, seja de qualquer outro setor, ele desemboca dentro da escola. O problema é da dengue, a campanha da dengue aparece na escola. O problema é do trânsito, aparece lá na escola para você educar para o trânsito. O problema é alcoolismo, vem um projeto lá dentro da escola para você falar... Uso de drogas, volta para dentro da escola. Então, assim, todos os problemas sociais, se discute eles sem depender da escola. Exatamente. Então, eu acho que a escola tem que começar a se empoderar mais do lugar dela e brigar mais por isso. Acho que uma luzinha, na pandemia a gente até teve uma luz no fim do túnel, mas depois ela logo se apagou, porque a gente deu esperança que a família, né, a sociedade ia entender realmente o papel, porque quando as crianças e os adolescentes foram para casa, né, os pais, acho que eles foram um pouco mais professores do que eles já são, né, relacionando um pouco mais que a gente vive ali no dia a dia das escolas. Mas eu vejo que depois se perdeu um pouco. Né? Não aconteceu o que eu imaginei. Mas com esses tempos modernos que a gente está passando,
O que vai resolver mesmo é o bate-papo, é o conversar. Com certeza. E aqui, o que a gente está fazendo aqui? No podcast, o Pod Giz, são professores, né, educadores ali do chão da escola. Porque muitas vezes esses debates eles têm que acontecer, porque se nas escolas tivesse mais espaço para os professores conversarem, né, para os alunos conversarem entre eles, para a família conversar. Muitas dessas situações que a gente vive hoje, né, elas não seriam tão doloridas assim, né? Porque quando você conversa, quando você debate, quando você fala um pouco do que você está sentindo, já tira uns 300 quilos de cima, né? Então acho que falta isso aí um pouco também. Eu ia dizer justamente que uma das estratégias, né, como a professora Marta perguntou para você, para o líder, é justamente vir do chão da fábrica, né? Ele precisa ter tocado no pó do giz. Esse giz tinha que ter sujado muito a calça dele, a blusa dele, para ele se tornar líder, né? Eu fui já liderado por diretores que nunca tinham entrado em sala de aula para dar aula. E dá diferença. Totalmente, Renato. Sim. E concomitantemente, né, eu cheguei a trabalhar em 4 escolas ao mesmo tempo, via-se o diretor que veio da sala de aula. Então, eu acho que uma estratégia muito importante é, de fato, o diretor ter passado por todas as instâncias. Não, e muito necessário, a gente até discutiu isso uma vez lá no colégio, né? O coordenador não necessariamente o diretor não necessariamente vai ser um bom coordenador, mas o coordenador com certeza ele vai ser um bom diretor, porque se tem alguém que conhece toda a escola, esse alguém não é o diretor da escola, esse alguém é o coordenador pedagógico. O diretor ele tem controle, ele precisa ter o controle de tudo, né? Eu estou na direção esse ano e eu vejo isso. Eu tenho todo o controle, mas eu preciso perguntar as coisas para o coordenador. Isso, os processos, o meio do caminho, a dependência é do coordenador. Ele vai saber responder. Ele precisa saber responder. Né? É imediato o que está acontecendo em tal situação. Então, quando você vem da sala de aula, você precisa passar por ela. Não tem como você se tornar gestor da educação. Né? É a crítica que eu sempre faço para quem acaba assumindo um cargo de secretário ou ministro da educação. Eu vou direto olhar para o currículo. Não que só porque é professor vai ser um excelente ministro da educação, né? As coisas, infelizmente, não estão ligadas. Você não pode esquecer, né, que você passou por lá. E aí você... Exatamente. Porque, de fato, a direção ela é solitária. Né? Eu faço parte de uma equipe de direção. Nós somos em 3. Só que eu sou o único pedagógico, então eu sou sozinho. Agora, eu já acho que o diretor administrativo com o financeiro, eles estão juntos. Um está trabalhando com o outro, eles estão na mesma sala. Mas o diretor pedagógico, ele é solitário mesmo. Né? Ele fecha a sala dele e ele vai compartilhar com o coordenador. Ele não pode, às vezes, compartilhar alguma coisa com o coordenador. Aí tem que brigar ainda com os outros diretores. E daí eu quero exatamente o que eu faço. Eu desço lá falando, vocês vão ter que me ouvir. Isso eu não posso levar para os coordenadores ainda. Então eu acho que a gente é solitário. E só um comentário para fazer, né? Quando a Marta falou dessa certa rivalidade entre as escolas particulares, né? Uma coisa engraçada aconteceu há 15 dias atrás. Nós fomos para um congresso de educação. E no avião nos sentamos do lado de uma escola que né, na teoria seria rival. Né? Nosso concorrente. Isso, nosso concorrente. E assim, foi bem estranho, interessante, ao mesmo tempo. A gente tentou se aproximar. Já havia trabalhado com parte de quem estava ali, então foi uma situação bem inusitada, né? Foram 40 minutos só de voo. Mas assim, foi muito interessante. Não tem tempo de brigar, né? Não deu nem tempo. Não. E assim, o avião com voos, com lugares vazios, então tudo que se falava dava para ouvir muito, porque tinha pouca gente. Foi uma coisa assim que de fato não é necessário ter essa rivalidade mesmo, nesse sentido, né? Respeito. Nesse sentido. Então, eu acho que a estratégia é essa. Quem pretende ser coordenador ou pretende ser diretor, passe pela sala de aula. Você aprende a ser diretor, né? Não existe formação para professor, para coordenador ou diretor. Você só vai aprender na prática. Mas assim, passe pela sala de aula. Né? Esteja na sala porque você tem que dominar. Né? Como é que o coordenador vai fazer uma cobrança
de um professor, de um método de ensino, de uma forma de avaliação, se ele nunca fez aquela avaliação? Né? Como é que ele vai falar se ele nunca um dia esteve de frente com o aluno para isso? E o diretor vai fazer a mesma coisa com o coordenador. Eu nunca coordenei. Se eu nunca coordenei, como é que eu posso lá dizer para ele assim, ó, essa forma que você está fazendo é errada? Ou então vem por esse caminho que é mais certo. Então acho que é muito importante passar as etapas, né? Todas as esferas da educação. Por isso que a experiência não pode ser Não, desconsiderada. exatamente. Jana, o Aldo Exatamente. acabou entrando aí na última perguntinha que eu ia direcionar para você. Então, eu vou pedir para você completar a fala do Álvaro. E a pergunta- Olha, eu acho que o Álvaro foi bem pontual, viu, Marta? Como que você vai ensinar a fritar um ovo se você nem sabe o que é ovo? Então, eu acho que assim você já apoia a sua equipe, né? Ah, mas eu já vi fritar ovo e eu não consigo aprender que não dá certo. Não, vendo já não é fácil, né? Olha no Mas, YouTube, Renato, gente. a Minha esposa vai fazer, fica bonitinho. Eu vou fazer com desastre. frito para saber pedir o que é, né? Senão ele pode te dar cozido falando que é frito e você não sabe. Exato. É uma metáfora pequenininha, mas assim, como você vai ensinar algo se nem você viveu aquilo? É delicado o processo. Perfeito. Rosana, deixa então pra gente aí uma mensagem final para os líderes. E eu acho que você poderia falar um pouquinho do professores no divã. Para mim, tá ok para vocês? Tá. Sim, sim. Tá? Sim. Depois pra mim é a mensagem final para os líderes, mas aí depois a gente vai ter a leitura ainda da poesia aqui do Renato. Ok. E aí eu tenho uma fala final aqui para a gente poder ir terminando a nossa estreia, se preparando para a próxima. Muito bom. Escuta, né? Escuta ativa, procure entender quais são os sonhos da sua equipe, procure estar próximo tanto da sua equipe quanto dos seus alunos. Eu acho que a escuta ativa é uma ferramenta poderosíssima e quando é genuína, ela traz retornos incríveis, né? E se você souber fazer isso de uma forma estruturada, não é fofoca ativa, é escuta ativa. Né? Bem lembrado. De uma forma estruturada, Daí nem você vai tem. ter ganhos Não. incríveis na sua A mão. gente quase não vê. Joia. Vamos lá, Renato, nos presentear com a sua poesia. Vou tirar o óculos, senão eu não enxergo. Que interessante, né? Só que eu escrevi essa semana e quem quiser depois está no meu Instagram, é Renato Paulo Schmidt. A escola que acolhe. Uma escola não é feita apenas de metas, resultados e planilhas bem preenchidas. Ela é feita de carne, de alma, de histórias, de abraços contidos, silêncios que gritam e olhares que imploram por escuta. É aí que mora sua verdadeira força, em ser um lugar onde o sujeito pode existir inteiro, com suas dores, suas dúvidas, seus sonhos e todas as suas imperfeições. Porque educar vai muito além de formar, e acolher o que a vida fez de cada um, e abrir espaço para o que ainda não tem nome. E liderar não é apontar o caminho com autoridade, é caminhar junto, é se molhar na mesma tempestade, mesmo sem saber quando o sol volta. É segurar a lanterna com o outro quando a luz vacila. É ser presença, é ser abrigo, é ser ponte entre o caos e a esperança. Que lindo. Bom, Deu uma viajada, para a verdade. nossa, Sim, eu fui longe no pensamento agora. Chave de ouro. lindo, lindo, lindo. Olha, tô sem palavras, né? Que assim, a gente debateu, a gente conseguiu, né, se conectar, né, com a Rosana, inclusive, que está lá em São Carlos. Mas Foi assim, bem legal. eu acho que a ideia do que a gente quer transmitir é exatamente essa, né? A gente quer falar de uma liderança onde um procura apoio no outro. E foi exatamente essa olha. conexão que a gente fez aqui. A gente tá aqui com 5 líderes que a gente quer realmente que multiplique, né? E que chegue até outras pessoas, que outros se sintam convidados a nos acompanharem, a acompanhar professores no divã, acompanhar a produção que cada um de nós faz independente e em conjunto, né? Porque é a maneira que a gente tem de crescer e de levar realmente informação. Tá? E, pessoal, vamos agora encerrando o primeiro episódio do Pod Gison. E quero lembrar que este é um espaço de construção coletiva, onde a participação de cada um é muito importante. Então, se você gostou, comente, compartilhe,
né? Se você também não gostou, fique à vontade, né? Como é um espaço de construção coletiva, pode mandar sua opinião, que ela vai ser respeitada e a gente vai refletir também sobre. E até a próxima. Nossa, passou rápido, né? É verdade, eu nem vi o tempo passar, na verdade. Agora vamos fazer, olha, um brinde aqui com a Ah, com Aí, ó. certeza. Até o próximo. Até. Saúde. Aí, Saúde para todos nós. saúde. Eu quero agradecer também. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É muito importante falar de educação. É uma delícia. Sim. Uma delícia falar de educação. Meu Deus. Eu acho que a gente fica o tempo que for necessário. E o mais interessante é que se o encontro aqui acontecesse numa uma cafeteria ou um barzinho, falaríamos de educação, Exatamente. porque é a nossa cola social. Era só gravar. Exatamente. Só gravar. Então, assim, agradecer e dizer que meu Instagram é Álvaro Rezende JR, e um dos meus projetos, além da escrita, né, ali do Para Além da Sala de Aula, sou professor particular de reforço escolar e de revisão para o vestibular, e tenho me desenvolvido muito bem nesse projeto. Então, quem tiver interesse também, Álvaro Rezende JR é o meu Instagram. Quer falar o seu Instagram de novo? Olha, @prof.fernandodias. Eu também estou na coordenação, então falar sobre líderes é muito importante. Na verdade, esse tema não cabe um episódio, tem que ser uma temporada. Sim, é uma temporada. Temporada pode. Vamos continuar. Mas obrigado mais uma vez e conte sempre com minha presença. Eu agradeço. Eu também agradeço, @Renato Paulo Schmidt e @Professores no Divã, porque escrever é empreender é escrever também. Então, a Isso profissão aí. nossa Mesmo. Rosana? É Ojana, aí eu vou ter que soletrar, né? HOJANA, Ojana.Pavani. E a Professores no Divã também, né? Lógico. Sim. E, pessoal, o Podgison vai estar no Spotify, no YouTube e nas redes sociais. Então, Eba. curtam realmente, nos dá uma devolutiva. E pra quem não gosta de Obrigada à caneca, Rádio eu Jornal. adorei. Obrigada a toda a equipe da Rádio Obrigado, Jornal Rádio. também. Agradecer.